Amados irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9. Como eu disse, você deve ter visto também nas redes sociais da igreja. E se você viu, você curtiu, você compartilhou, você mandou para os seus amigos, né? Você convidou mais gente. Mas hoje nós vamos iniciar uma nova série, uma pequena série, para a gente pensar, meditar biblicamente a respeito do Natal. O título dessa série é A Luz do Natal. Não tem como ser diferente, né? Onde tu vai, tu vê luz hoje. É pisca-pisca aqui, é pisca-pisca para lá. Quem já enfeitou a casa aí? Quem encheu de luzinha a casa? Cadê a Andréia? Foi para lá? Se você não sabe onde a Andréia mora, você passar na frente de uma casa cheia de luz, suspeite, pode ser lá. Então, alguns valorizam mais isso, outros menos, mas será que o Natal, a luz do Natal, é somente isso? Obviamente que não. Todos sabemos disso. Porém, muitas vezes falta a gente parar e pensar e refletir, não só para explicar, não só para dizer a outros, mas também para fortalecer o nosso próprio coração na mensagem do Natal. Chegamos em dezembro e até mesmo antes de dezembro, as luzes elas já estão por todos os lugares, por todas as partes. Precisamos entender que o Natal não é somente uma data. O Natal é uma história. O Natal conta uma história. O Natal é a luz prometida por Deus, essa luz que entrou no mundo para nos alcançar e acender uma nova vida em nossos corações. Essa é a verdade do Natal. Em meio às nossas noites, às nossas trevas, medos e incertezas, essa luz do Natal não apenas brilha, ela nos alcança, ela nos guia, ela nos transforma. Portanto, vamos caminhar pelas Escrituras para contemplar essa luz que foi prometida, veio ao mundo, libertou, renova e traz paz. Essa pequena série, é um convite para abrir os olhos, aquecer o coração e permitir que essa luz nos transforme. A minha oração é que o Senhor nos conduza à beleza e ao poder da verdadeira luz do Natal. Vamos juntos? Você vem comigo? Vamos relembrar, fortalecer, meditar em Jesus Cristo, nosso verdadeiro Natal. Amém? Você abriu Isaías capítulo 9? Vamos fazer a leitura juntos? Eu farei a leitura aqui na NVI, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian. Versículo 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso acontecer. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo testifique a Tua verdade em nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus, que aquilo que ouvirmos não seja apenas para o nosso ouvido, não seja apenas para o nosso intelecto, mas que o Teu Espírito Santo leve aos nossos corações. Fala conosco. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Você já fez uma viagem longa? Perguntar isso na finaleira do ano chega a ser até judiaria, né? Assim, olha, inclusive estou até querendo tirar umas férias, ir passear, pegar a estrada. Você já fez uma viagem longa? É uma coisa boa teoricamente, né? Possui seus desafios. Passar muitas horas, seja no carro, no ônibus ou até mesmo no avião. Inevitavelmente, em algum momento, o cansaço, o desconforto chega e parece que vai dominar. As crianças perguntam a cada quilômetro: já chegamos? E agora? Já chegamos? Os adultos só pensam: tal pessoa não mora, ela se esconde. Esses dias fomos visitar alguém aí na cidade, né? São Luís Gonzaga, o nosso CEP aqui. E parecia tão longe. Inclusive, alguns até afirmaram isso, né? O fulano não mora, ele se esconde. Mas, depois de tanto tempo, quilômetros, lá no horizonte, escuro e distante, você começa a perceber que o destino está próximo. Ainda não chegou, mas a realidade de estar próximo traz um novo ânimo. E tem o poder de transformar o cansaço em entusiasmo. Nós fomos numa formatura ontem de grandes amigos nossos, em Ijuí, pertinho daqui, mas voltamos tarde. E voltamos já cansado, Jojo já dormindo no banco de trás, né, na cadeirinha. E aí São Luís Gonzaga parecia tão distante. Mas quando começou a se aproximar, quando começou a aparecer aquelas luzes lá, eu olhei assim: oh Deus, obrigado. Amada São Luís Gonzaga aparecendo no horizonte. Contemplar, mesmo que à distância, algo que se deseja, algo desejado, muda a postura do nosso coração. Traz esperança, traz renovo. Isaías 9 é exatamente sobre isso. Uma luz que surge antes da claridade completa. Uma luz que surge antes da solução plena para aquilo que o povo estava vivendo. Uma luz que ainda não é experimentada na sua totalidade, mas muda completamente o cenário. Vamos juntos meditar sobre essa luz prometida que impacta os corações. O sermão de hoje é sobre isso, a luz prometida. Nessa pequena série, nós vamos meditar sobre a história do Natal. Um sermão estará conectado ao outro. Hoje, nós iremos falar sobre a promessa do Natal, essa luz que nos foi prometida. No próximo domingo, nós seguiremos e avançaremos um pouco mais na história. Então, o sermão de hoje, ele não é um fim em si mesmo. Esteja aqui domingo que vem para seguirmos juntos. Mas essa luz que nos foi prometida,
É uma luz que traz esperança. E esse é o primeiro ponto do sermão. Versículos 1 e 2, Isaías 9, quero convidá-lo a ler mais uma vez, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele quem? Deus. Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Ao longo de toda a história do povo de Deus, muitas vezes, e quando eu digo muitas vezes, é porque são muitas mesmo. Muitas vezes, o povo se encontrava em completa escuridão. Confusão, desorientação, idolatria, consulta a mortos, a falsos profetas, pecados, quebrando princípios que Deus havia deixado claro para o povo. Em alguns momentos da Bíblia, isso chega a se repetir como um ciclo vicioso e danoso, chega a se repetir até mesmo de forma patética. Patética para nós que lemos hoje. Pega, por exemplo, o livro dos Juízes. Você vai ver que algo se repete ali. Nós vemos que o povo está sofrendo pelos seus pecados, vem um exército inimigo de fora, domina esse povo, subjuga esse povo, escraviza esse povo, aí o povo se arrepende. Aí eles vão buscar Deus, se humilham diante de Deus e vão buscar Deus. Aí Deus ouve a oração, perdoa e levanta um juiz, um libertador. E aí Deus coloca o seu espírito sobre aquele homem, ou em alguns casos, como foi em uma mulher, Deus levanta alguém para ser o início de uma libertação para aquele povo. E aí inicia-se então uma revolução, o povo se volta para Deus, Deus liberta o povo começa a experimentar dias, meses, até em alguns casos anos de paz, mas depois que a paz está estabelecida, eles começam a relaxar de novo, começam a se entregar mais uma vez aos seus pecados, e depois começam a sofrer as consequências dos seus pecados, e aí vem uma nação vizinha, inimiga, subjuga o povo, escraviza o povo, eles começam a sofrer de novo, eles vão até Deus na choração, na lamentação, eles oram, eles pedem perdão a Deus, Deus perdoa, eles se voltam para Deus, Deus levanta um libertador, liberta eles, vivem tempo de paz, e assim sucessivamente. Um ciclo. E a gente olha, a gente lê isso nas páginas da nossa Bíblia e faz isso em minutos. A gente consegue perceber esse ciclo em minutos. E por isso que para nós soa patético. Para nós soa assim, meu Deus, como é que esse povo faz uma coisa dessa? Eles ainda não entenderam que abandonar Deus vai trazer complicações. A gente olha para o povo de Israel e pensa assim, mas olha, vocês são cabeça dura mesmo. Só por Deus. Mas qualquer um que se colocar diante do texto, com o coração humilde, para ser ferido pelo texto, qualquer um que chegar diante do texto, da palavra do Senhor, e fizer a pergunta mágica, que é, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Qualquer um que fizer isso com o coração, perceberá que nós, muitas vezes, agimos tão pateticamente quanto essas pessoas. A gente busca Deus, as coisas ficam bem, aí a gente começa a experimentar um tempo de paz, a gente começa a relaxar, a gente começa a negociar com o pecado, começa a se entregar ao pecado de novo, aí vem as consequências, a gente quebra a cara, sofre um monte, e aí volta para Deus, Deus me perdoa. Agora eu aprendi, Deus, inclusive eu te garanto, que nunca mais farei isso. Deus não é bobo.
Mas Ele nos perdoa. Porque Ele nos ama. Porque Ele tem planos para as nossas vidas. Ele nos perdoa. E muitas vezes respondemos ao perdão de Deus vivendo num ciclo vicioso. Como um hamster dentro de uma gaiola que corre, mas nunca sai do lugar. Esse retrato é escuridão. Viver uma vida assim, nesse ciclo, é viver uma vida de trevas. Viver uma vida assim é viver uma vida que não vale a pena. Ao longo da história do povo de Deus, sempre houve momentos em que o povo se encontrava assim. E isso permanece até hoje. Ao longo da sua história, da sua jornada, você já se percebeu em um momento assim? Escuro? Aflito? Sozinho? Subjugado? Escravizado? Talvez não por alguém literal. Não tem alguém com um chicote dando nas tuas costas, dizendo, resolve esse problema para mim. Não tem. Talvez você possa ter um chefe ruim. Que você, quando conversa com os seus colegas de trabalho, você diz assim, somos escravos nessa empresa. Mas não é literal isso. Você pode ter um chefe ruim. Mas você já se percebeu em momentos de escuridão? Irmãos, o resultado do pecado é sempre o mesmo. Escuridão. Trevas. Morte. O que esse povo vivia era isso. Escuridão. Trevas e morte. Israel olhava para tudo, menos para Deus. Tentava resolver as suas coisas de tudo que é jeito, menos olhando para Deus. Igualzinho algumas pessoas fazem hoje, não nós não. A região que o profeta Isaías está citando aqui foi a primeira região a ser dominada pela Assíria. Nessa época aqui, há 700, 800 anos antes de Cristo. Mais ou menos. A Assíria era o império que mandava no mundo naquela época. Um povo ruim. Que matava na judiaria. A Síria decidiu que ia dominar Israel. E essa região, a região de Zebulon e Naftali, era como se fosse a testa de ferro de Israel. Pois toda vez que havia uma guerra, era por ali que o povo inimigo entrava. Ou seja, era sempre essa região que era destruída primeiro. Por mais que Israel conseguisse suportar a guerra, vencer a guerra e não ser subjugada pelos seus inimigos, ainda assim, essa era sempre a primeira zona de combate. Era sempre a região que sofria mais. Era a região mais desprezada, era símbolo de vergonha nacional, porque sempre estavam destruídos. Se você for ler a história bíblica, sempre tem alguém querendo conquistar Israel. Sempre tem alguém querendo destruir aquele povo. E isso por culpa do próprio povo, por viver em seus pecados, por se entregar aos seus pecados. Essa região era símbolo de vergonha nacional, talvez até mesmo havia um trauma ali para quem vivia naquele lugar, sem segurança, sem saber quando que ficariam bem, ficariam seguros. Será que vale a pena levantar a minha casa de novo? Amanhã ou depois vem alguém aqui. Será que vale a pena levantar os muros da cidade de novo? Daqui a pouco, amanhã ou depois vem alguém aqui, destrói, derruba tudo de novo. Era símbolo de derrota, de vergonha, porque eles sempre perdiam. Sempre perdiam. Ainda que a nação de Israel como um todo ganhava, essa região sempre perdia. Sempre era destruída. Temos um retrato de escuridão aqui, de trevas na vida dessas pessoas. Antes que sintamos pena, como quem sente pena de um inocente,
Precisamos ter em mente que as pessoas daquela região não eram vítimas inocentes do que estava acontecendo. Pois o pecado sempre traz consequências. Um texto que lidaremos um pouco melhor lá na frente. Romanos capítulo 6, versículo 23, vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Você não trabalhou aí o ano inteiro e aí chega final do mês ou chega no início do mês, você fica naquela ansiedade boa. Pensa assim, vou receber o meu dinheiro, vou receber o meu salário porque eu trabalhei. Eu fiz por merecer, eu me dediquei, não tem o porquê o meu chefe não me pagar. Não tem o porquê eu não receber o meu 13º, né? Fica aquela expectativa, eu trabalhei, eu mereço, eu sou merecedor disso. O salário do pecado é a morte. Se você vive uma vida de pecado, o salário, o pagamento será a morte. A morte espiritual, que é esse afastamento, essa distância, essa ruptura no seu relacionamento com Deus. Mas também chegará o dia da morte eterna, que é a condenação ao inferno. O pecado sempre traz suas consequências. Até mesmo quando somos perdoados dos nossos pecados. Algumas consequências deverão ser trabalhadas, lidadas, enfrentadas, talvez por muitos anos. Em alguns casos até o final da vida nessa terra. Mas esse povo vivia em escuridão. Sempre em meio a destroços. Sempre com medo. Sempre com medo de ser destruído. Sempre com medo de perder sua família. Sempre com medo de perder o seu trabalho, o seu empreendimento. Sempre com medo. Sem ter um norte. Talvez viviam apenas na torcida de que tomara que ninguém venha e nos destrua de novo. Esse texto de Isaías é um texto profético. É um texto messiânico. É um texto que aponta para Jesus. É um texto que nos faz olhar para frente. É claro que havia um cumprimento dessa palavra para aquela época, há 700, 800 anos antes de Cristo. Mas essencialmente esse texto aponta para frente. Essencialmente esse texto aponta para Jesus. E como estamos falando sobre o Natal, é isso que eu quero dar a ênfase, é nisso que eu quero dar a ênfase. Assim como esse povo, que vivia escravizado por essa situação, que vivia dominado, cercado de trevas, de incertezas, nós também somos incapazes de sair da escuridão do pecado. Pelo menos não sozinhos. Aquele povo era escravo daquela situação. Assim como nós somos escravos do nosso pecado, porque não conseguimos nos livrar dos nossos pecados sozinhos. Esse é um erro que comete aquele que ainda não conhece a Jesus. Que ele acredita que ele precisa se melhorar primeiro, para depois ir a Jesus. É aquela ideia de que primeiro eu vou ficar são e aí depois eu vou para o médico. Não faz sentido. Eu quero chegar lá diante do médico, quando ele me pedir exame, eu vou dizer assim, não precisa me pedir nenhum exame, está aqui, já fiz todos os exames possíveis. E está aqui, eu vim aqui só te mostrar como eu estou saudável. Faz sentido isso. O próprio Jesus ensina justamente através dessa ilustração. Ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. São esses que precisam de mim. A questão é, quem é são diante de Jesus? Quem aqui pode afirmar que é completamente são, que é completamente saudável espiritualmente diante de Jesus? Sendo ele o padrão. Mateus capítulo 5, dentro do Sermão do Monte, que nós fizemos uma jornada nele,
A Escritura nos ensina que há um padrão, que assim, que devemos ser perfeitos como filhos de Deus é perfeito, ou seja, devemos andar como Jesus andou. Não é fazer suposições sobre o que Jesus faria, mas é andar de acordo com aquilo que Jesus fez. A nossa confusão surge quando olhamos para as situações e pensamos, o que Jesus faria nessa hora? A pergunta não é essa. A pergunta é o que Jesus fez, e olhando para a vida de Jesus, como eu devo agir nessa situação? É assim que devemos encarar as circunstâncias da nossa vida. Há aqueles que não creem em Cristo e acreditam que podem se livrar dos seus pecados, podem se livrar das suas trevas, da sua escuridão, sozinhos. Mas há aqueles que já creem em Cristo e que acreditam que por já crer em Cristo, em um determinado momento da sua caminhada, não precisam mais de ninguém. Não precisam que alguém chegue e diga assim, vamos lá? Não precisam que no meio do louvor, enquanto estamos cantando, ei meu coração, não se envergonhe, eu sei que tem fôlego aí dentro, vamos, cante ao Senhor. Talvez você precisa de alguém do seu lado que dá uma cutucada e diz assim, vamos embora? E aí? Tá morto, filho? Talvez você precisa de alguém. Dê um tapa nas suas costas e diga assim, tá difícil, eu sei, mas Jesus é Deus. E o reino vai avançar. Vamos em frente. Vamos orar ao Senhor, vamos nos fortalecer no Senhor. Não vamos deixar que o pecado domine as nossas vidas. O problema do mundo que vemos, que sofremos, não está simplesmente ao redor de nós, ele está dentro de nós. O grande problema do mundo, a grande doença do mundo chama-se pecado. Não são os políticos, mas é o pecado que habita no coração do ser humano. Nós cooperamos para a destruição, para a escuridão do mundo, quando fugimos da luz do Evangelho. Quando fugimos da luz que deseja tratar os nossos corações. O problema do mundo não está lá fora, mas está dentro de nós. Antes que a chegada da luz do Natal seja celebrada, primeiro, é necessário reconhecer a escuridão da nossa alma. Porque ninguém comemora a luz quando tem sol. A gente celebra e valoriza a importância da luz em total escuridão. Talvez você já passou por essa situação de estar durante o dia dentro da sua casa e perceber que a luz está ligada. Aí você pensa, esqueci. Não sei quanto tempo faz que a luz está ligada. Mas com certeza você não passou pela situação de estar caminhando há 3 horas dentro da sua casa durante a noite e de repente pensou, lembrei, a luz está apagada, vou ligar. Não. A luz, para ela ser celebrada, primeiro nós precisamos reconhecer a escuridão. A escuridão que é gerada por escolhas equivocadas, não pensadas, que não são decididas em oração. Escuridão gerada por pecados escondidos, por pessoas que vivem de forma hipócrita, que tentam representar diante dos outros algo que não são. Mas também escuridão gerada por desesperança. Por achar que o mundo está entregue. É isso. Está ruim. A cada ano vem um novo reino aí, bate na nossa porta, derruba a nossa casa, rouba tudo que a gente tem, faz a gente de escravo, e é isso aí mesmo. Acabou. E a escuridão, a desesperança vai tomando conta do coração. Talvez você se encontre numa situação assim. Onde hoje você olha para a sua vida e pensa, está escuro. Não há esperança. Essa vida de escuridão
é resultado de tentar viver sem Deus. Mas o texto nos traz esperança. O texto diz: mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz. A esperança é algo concreto pelo qual nós esperamos. O texto diz: viu uma grande luz, mas ainda não experimentou. Há 700, 800 anos antes de Cristo, esse povo viu uma grande luz. O texto não diz que o povo encontrou a luz, mas o texto nos mostra que essa luz apareceu para eles. Mateus fala claramente sobre isso. Mateus capítulo 4, se você for rápido para localizar, Mateus capítulo 4, a partir do verso 12, diz o seguinte: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar. Aonde? Na região de Zebulon e Naftali. Para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a luz que Isaías está dizendo que o povo viu. Profeticamente, olhando para frente com fé, com esperança, virá uma luz. E essa luz é o próprio Jesus, é o Evangelho. A luz do Natal, a verdadeira luz do Natal, é uma luz que traz esperança. Esse é o primeiro ponto do sermão. E essa luz gera esperança em nossos corações, não simplesmente pela sua luminosidade, pela sua beleza aparente, estética, não, mas por aquilo que ela produz em nossos corações. Ela traz esperança porque é possível agora mudar a vida. É possível viver de uma forma diferente, é possível crer e esperar coisas diferentes para o futuro. Porque em Mateus 4,17, o texto diz que Jesus começou a pregar dizendo: arrependam-se, mudem de vida. Estão indo por esse caminho, agora deem meia volta e vamos para outro caminho. Vocês estavam no caminho de trevas, de destruição, de entrega ao pecado, pois agora vamos andar num caminho em fé, em direção a Deus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amados irmãos, o Natal é Deus iluminando a nossa escuridão com a luz que existe desde a eternidade. Não é um brilho passageiro. Aqueles que estudam os astros contemplam e se maravilham, talvez você goste disso, contemplam e se maravilham com o brilho das estrelas. A cada vez que se descobre um novo astro no céu, é celebrado. Profissionais, estudiosos, pesquisadores da área se maravilham, se deleitam em brilhos passageiros, bonitos, que enchem os olhos, mas passageiros. É bem provável que muito do brilho dessas estrelas que chegam até nós no momento em que essas estrelas mesmo já nem existem mais. O Natal não é sobre um brilho que surgiu um dia, chegou até nós e se acabou. Mas é sobre a luz de Deus, iluminando a nossa escuridão. E essa luz existe desde a eternidade. O Evangelho de João, capítulo 1, deixa isso claro e aquece os nossos corações. João capítulo 1, a partir do verso 1 até o 5, diz: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele,
nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Nele quem? Jesus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Quem era a luz dos homens? Jesus. E a luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. A luz do Natal traz esperança. Para um povo que vivia em trevas, sendo inimigos literais que destruíam as suas vidas, ou seja, inimigos espirituais, dificuldades de qualquer tipo, o pecado, é a luz do Natal que traz esperança para a gente. Porque essa luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. É justamente nessa região de Cafarnaum que Jesus estabelece como se fosse a sua sede missional. É no lugar onde ninguém queria, que todo mundo desprezava. É ali que Jesus estabelece a sua sede, o lugar onde Jesus mais passa tempo. É Jesus dizendo: a luz está aqui. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. A luz do Natal, irmãos, não é mudança de circunstâncias simplesmente. Então agora Jesus está aqui e não vai acontecer mais nenhum problema. A luz do Natal não é autodesenvolvimento. Eu quero buscar Deus para eu me tornar uma pessoa melhor. Não, você tem que morrer. A mensagem do Evangelho é isso. É a morte do nosso eu, para em Cristo a ressurreição de um novo eu, agora em Cristo. A luz do Natal não é mudança de circunstâncias, não é autodesenvolvimento, não é energia positiva. Porque chega agora, na hora do Natal, nessa época, a gente começa a sair na rua, Deus pisca-pisca, os Papai Noel, a gente vê as famílias nas sacadas, as famílias caminhando na praça, de mão dada com os filhos, e a gente pensa assim: uau, é tão bonito o Natal. Mas aí tu vai olhar mais de perto, tá a família na sacada, cada um com o celular. Chega mais perto da família que está caminhando na praça, puxando o filho: ô, sua praga, faz nada certo. Esse é o espírito do Natal. Essa é a luz do Natal do mundo. É apenas aparente. É apenas flash. Mas a luz verdadeira do Natal não é isso. Não é energia positiva, não é evolução espiritual. Eu estou sentindo que eu estou transcendendo. Não é isso. A luz é Cristo. A luz é um L maiúsculo. A luz é Cristo. E esse Cristo não espera você sair das trevas. Ele não exige que você melhore antes e aparece apenas para os fortes. Se revela apenas para os bons. Não. Ele é aquele que invade as partes mais quebradas da vida. Os lugares mais escuros dessa terra, desse universo, ele vai até lá. E é ali que a luz brilha ainda mais intensamente. A luz do Evangelho, a verdadeira luz do Natal, a luz do nosso Deus, Jesus Cristo, vai aonde a noite é mais profunda. Então não importa o tamanho da escuridão, não importa a densidade das trevas que possam se encontrar na sua vida, a luz jamais será derrotada pelas trevas. Portanto, tenha esperança, porque a luz traz esperança. Amém? Você disse amém só de costume ou você entendeu isso mesmo? Bom, não tem como todo mundo responder, né? Segundo lugar, a luz traz alegria. Versículo 3 diz: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha.
Isaías usa aqui duas imagens de celebração, de alegria, de festa. Há alegria na presença do Senhor. Amém? Depois eu vou perguntar isso de novo, você vai ter mais uma chance de responder como quem crê. Não como quem fala só porque a gente diz amém, ou amém, às vezes não está nem ouvindo, né? Diz amém, ou agora é hora de dizer amém. Isaías usa duas imagens de celebração. A alegria da colheita, após um ano inteiro, uma época inteira de trabalho, de empenho, de esforço, de sacrifício, vem a colheita. Inclusive, dentro do povo de Israel, há uma festa chamada Festa da Colheita, que é para celebrar a bênção de Deus sobre aquilo, sobre o resultado do trabalho, sobre o mantimento. E também Isaías usa a imagem da alegria de uma guerra vencida. Vencer um inimigo, tomar os despojos, isso trazia alegria para o povo. Obviamente, não guerras, não batalhas travadas por si próprios, mas guerras travadas por ordem de Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses, não é um assunto, não é o assunto, mas eu quero fazer um parênteses. Quando a Bíblia fala sobre Israel guerrear contra outros povos no Antigo Testamento, não é briga por capricho. Não é olhar para o Felipe, que é meu vizinho de território, e pensar assim, a grama do Felipe é mais verde. Vou ir de noite, vou matar esse cara. Não. Da mesma forma como Deus castigava e disciplinava o seu povo, Israel, por conta dos seus pecados, Deus, na sua soberana vontade, administra isso e também trazia consequência para os povos vizinhos que viviam em seus pecados. E usava muitas vezes Israel para exterminar esses povos. É apenas um parênteses, esse assunto é um pouco não. Ele é bem mais longo do que isso. Mas as guerras do Antigo Testamento travadas pelo povo de Deus não eram guerras por capricho. Todas aquelas guerras, batalhas, embates que o povo quis entrar por si só, Deus desaprovou. E Deus não ia com eles. Resultado, perdiam, eram humilhados, voltavam como um cachorro, com o rabo entre as pernas, correndo de volta pedindo ajuda de Deus. Mas certamente uma guerra vencida trazia alegria para o povo. A promessa, a luz prometida que chegaria até nós, que chegou até nós, nos trouxe esperança, mas também traz alegria. A alegria que nasce da chegada da luz, e quando eu estou falando luz, de novo, luz com L maiúsculo, luz do próprio Jesus. A alegria que nasce da chegada da luz não é sobre a mudança das circunstâncias. Agora, então, tudo que eu plantar vai dar sempre muito a mais do esperado. Todo investimento que eu fizer, eu sempre vou me dar muito bem. Não é sobre essa alegria que o texto está falando. Não é sobre a mudança das circunstâncias. Sempre que eu fizer um exame de saúde, o médico vai dizer assim, olha, parabéns. Inclusive, dá uma maneirada aí para a gente ter algum problema para eu poder te tratar. Não, talvez você vai chegar diante do médico e você vai ter um diagnóstico horrível. Não é essa alegria. Não é uma alegria que depende, que se baseia, que descansa, que se fundamenta em circunstâncias. A alegria do Natal, irmãos, não é superficial. Não é aparente. Não é sobre consumismo. Não é sobre consumir mais chocolate, roupa, luz, carro. Não é sobre isso. A alegria do Natal nem mesmo é sobre restaurar tradições. Não é nostalgia. Isso tudo possui o seu lugar, obviamente. As crianças saíram, né? Estão no culto infantil, exceto a Hannah, está participando conosco aqui, glória a Deus. Mas
Você que é adulto, você olha para trás e pensa, quando eu era criança, o Natal era diferente. Você lembra disso? Família em volta da mesa, a avó e o vô talvez ainda estavam vivos, os irmãos se davam bem, os seus tios, lembra que você cresceu com seus primos? A mesa cheia, não tinha briga. Ou será que é a gente que não percebia isso? Não sei. Mas o nosso problema, a nossa frustração, é que nós queremos olhar e significar o Natal a partir dos nossos próprios olhos. A partir das experiências e perspectivas que tínhamos quando éramos crianças. Eu lembro de quando eu era criança, a ceia do Natal, a virada de ano, todo mundo junto, em volta da mesa, reunido, não tinha briga, nem no dia 24, nem no dia 25. No dia 26, se continuasse junto, o pau já quebrava. Porque daí o espírito do Natal já tinha ido embora. Era no dia 31 que renovava de novo, porque daí agora nós vamos deixar nesse ano tudo que passou, teremos dias ali para quebrar o pau. Dia 31, chegando perto da meia-noite, começava, meu irmão, me perdoa, vamos deixar tudo para trás. E aí dia 1º ainda, aquela celebração. No dia 2, quem aqui não fez o Pix ainda do churrasco? Não, porque assim é bonito, né? Só eu que pago, eu sou o pato da família, já começa as brigas de novo. Você percebe que quando colocamos a alegria do Natal, das festas, a alegria da nossa vida em circunstâncias, rapidamente passa. É uma pisada fora, passou. Toda aquela beleza, passou. A alegria do Natal, irmãos, é o transbordar da alma que viu a luz entrar na história. Você quer experimentar a verdadeira alegria do Natal? É você contemplar a luz que traz alegria. A luz de Jesus que traz alegria para as nossas vidas. E aí seja Natal, o Ano Novo, o Dia da Árvore, tanto faz. A alegria do Senhor está em nós. Na presença de Jesus, há alegria verdadeira. Amém? Amém. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Esse Simeão era alguém que ouviu a promessa da luz e tinha esperança. Ele conhecia o texto de Isaías. Ele ouviu a promessa e ele aguardava, ele esperava, ele tinha esperança sobre a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 6 de Lucas 2 diz: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, o Messias, o Salvador. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse homem viu a luz prometida e a sua alma transbordou de alegria, ao ponto dele dizer: pode me levar agora. A melhor coisa que eu poderia experimentar nessa vida, eu experimentei. Eu vi, os meus olhos viram a tua salvação. Existe essa alegria em seu coração?
A verdadeira luz do Natal, ela entrou em seu coração. Você creu nela, você espera pelo dia da sua manifestação plena, mas hoje, isso produz alegria em você? Alegre-se, irmão. É Natal. Estamos salvos. Jesus nasceu. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Não estamos atirados aos destinos, ao acaso, ao vento. Muito menos ao horóscopo. Estamos salvos. Jesus nasceu. Amém? A luz que foi prometida traz esperança. A luz que foi prometida traz alegria. A luz que foi prometida traz liberdade. Em terceiro lugar, no verso 4 diz, de Isaías 9, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga, o jugo que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Isaías menciona aqui a batalha liderada por Gideão contra Midian. Você lembra dessa história? Está lá, Gideão, trabalhando de uma forma improvisada, por conta da opressão dos midianitas, povo inimigo que dominava Israel. E aí aparece o anjo do Senhor para Gideão dizendo que Gideão seria o libertador de Israel. Ele diz, alegre-se, o Senhor é contigo, eu vou te usar para libertar meu povo. E Gideão, muito humano como nós, ele diz, Eu sou, a minha tribo é a menor das 12 tribos de Israel, ou seja, é a menos importante. Dentro da minha tribo, que é a menos importante das 12, dentro da minha tribo, a minha família é a menos importante. E dentro da minha família, que é a menos importante da tribo, eu sou o menor de todos. Ou seja, só pode que o anjo do Senhor está descalibrado. Porque ele escolheu o pior de todos, o menos importante. É interessante que a resposta de Deus para Gideão é, vai nessa tua força, o poderoso guerreiro. É como se chegasse um camarada aqui de 2,15 metros e quisesse entrar aqui na igreja e quebrar tudo. E nós precisamos escolher um homem para ir lá fora e segurar esse cara. Quem seria esse cara? Eu ou o Murilo? Dois fortão da igreja. É claro que o nosso padrão humano ia pensar, não, vou mandar o Vini é maior. O Guilherme, né, o grande homem, o William, Tadeu, um homem grande também, vou mandar esses caras. Ou vamos tudo junto para garantir que saímos vencedor. Você percebe como as coisas que Deus faz muitas vezes não fazem sentido, na maioria das vezes não faz sentido para a gente? Fica claro na história, na libertação, então, que Deus realiza através da vida de Gideão, fica claro nessa história que é Deus quem faz. Ninguém pode se gloriar da libertação que recebeu. Não é porque você é forte, porque você é bonito. Não é. Ninguém pode se gloriar. A libertação que a luz do Natal nos trouxe, nos promete, não é pelo nosso mérito. O Evangelho, irmãos, é graça, é amor imerecido. O Evangelho é a escravidão do pecado sendo quebrada não pela força do pecador, mas pelo poder do Salvador. A ênfase não está em nós, mas está naquilo que Ele fez. A libertação, a liberdade que nos é prometida no Natal não é por causa dos nossos méritos. A liberdade que experimentamos no Natal, por meio da realidade do Natal, é a libertação do senhor errado. É Jesus nos libertando de senhores falsos, de ídolos no nosso coração, de deuses que ocupam altares em nosso coração.
é trabalho, é consumismo, é dinheiro, é a beleza estética, é a saúde física, emocional. Somos criativos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Libertação. O Natal nos traz libertação da opressão espiritual, da culpa, do pecado. Natal é a libertação dos pecados que dizemos que não conseguimos mudar. Você não precisa continuar vivendo do mesmo jeito. Você pode dizer, eu já tentei. Pois Jesus nasceu para te trazer salvação sobre isso também. Liberdade nisso também. A luz não só ilumina, traz esperança. Ela não só alegra, mas ela também liberta. João capítulo 8, versículo 26 diz, portanto, se o Filho os libertar, Jesus, vocês de fato serão livres. A luz prometida traz esperança. A luz prometida, porque agora eu esqueci do 2 aqui, traz alegria. A luz prometida traz liberdade. A luz prometida, em quarto lugar, traz paz. Versículo 5 até o versículo 7, para encerrar o texto, diz, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. A luz que nos foi prometida traz paz. A paz bíblica claramente não é sobre a ausência de conflitos, mas é muito mais sobre a presença de Deus no meio das batalhas. Lutamos, mas lutamos em Deus. Somos feridos, mas somos feridos em Deus. Sangramos, mas sangramos em Deus. Vencemos e vencemos em Deus. O Natal anuncia a paz que é garantida por meio do governo do nosso Senhor. Não é a nossa conquista. Não é a força do nosso braço, o nosso poderio militar, a nossa estratégia de guerra para vencer o inimigo. Não. É garantida por meio do governo do nosso Senhor. Um governo estabelecido com justiça e retidão. Mais uma vez, o texto não está falando o que o Natal nos traz, não é a promessa de uma paz circunstancial. Não é uma paz emocional, sentimental. Ela não depende do ano que você teve. Está chegando aqui, você vai visitar sua família, você já chega dizendo, sinto muito. Eu queria ter trazido presente para todos os meus afilhados, mas eu não consegui, esse ano foi um ano difícil. Inclusive, esse está sendo um dos piores natais que eu estou tendo. Será mesmo que a paz, que a tranquilidade deve estar atrelada às circunstâncias? Será que depende do ano que tivemos? Certamente não. Não deveria, pelo menos. No final do ano de 2020, no dia 23 de dezembro, nós estávamos chegando em Santa Catarina. Eu, a Ana, a Jojo ainda só era sonhada por Deus, desejada por nós, mas ainda só sonhada por Deus. Nós estávamos chegando em Santa Catarina, visitar meus irmãos que moram lá, e chegando lá, recebo mensagens do meu celular de que haviam arrombado a porta da nossa casa, em Caçapava do Sul, e haviam levado tudo o que conseguiram.
ou o que deu tempo. Chegamos bem próximo da casa da minha irmã, onde os meus irmãos estavam nos esperando. Chegamos por volta das 19 horas, eu acho. Mas antes de chegar na casa deles, parei o carro, encostei o carro, sentamos num banco, eu e minha esposa, e ali choramos. E choramos. E choramos. Naquele exato momento, nós tínhamos decidido interromper o tratamento da Ana para engravidar, porque eu tinha recebido a notícia de que não trabalharia mais em Caçapava do Sul, então eu estava sem emprego. Naquele momento nós tínhamos adiado o sonho de sermos pais. Naquele momento eu estava desempregado, fui para lá porque meus irmãos bancaram para eu ir. E naquele momento agora também tínhamos perdido muito do que tínhamos. Nós ajudamos os bandidos porque antes da gente sair de viagem, nós adiantamos o trabalho da mudança. A gente colocou muita coisa em caixa e deixou empacotadinho. Eles só levaram. Eles nem arrombaram a porta. Só entortaram ela. O forno elétrico que nós temos, ele sobreviveu a esse roubo porque ele era maior e não passou pelo vão da porta. Mas o micro, você foi. E eu lembro que, inicialmente, nós cedemos à tentação de afirmar: esse é o pior Natal de todos. Hoje, quando olhamos para trás, eu chego à conclusão de que daquilo que eu achava que era o pior Natal de todos, Deus formou em nosso coração as nossas melhores virtudes. Aquilo que tinha tudo para ser o pior, foi o melhor. É muita coincidência para não suspeitar que é um movimento de Deus, porque quando chegamos em São Luís Gonzaga, isso aconteceu em dezembro, em final de janeiro eu assumi a igreja aqui, janeiro de 2021. A nossa TV que levaram, ela era um modelo específico, 32 polegadas. Quando nós chegamos aqui, nós ganhamos uma TV, o mesmo modelo, igual, 40 polegadas. Através daquilo ali, Deus ministrou ao meu coração. Eu sei o que eu estou fazendo. Então tive paz. A luz prometida traz paz, mas não é uma paz circunstancial. Não depende do que você tem ou do que você perdeu. Não depende do ano que você teve. A nossa paz está no maravilhoso Conselheiro, que por suas palavras encontramos a vida. A nossa paz está no Pai Eterno, que está acima do tempo e age no tempo certo, do jeito certo, de acordo com os seus propósitos. A nossa paz está no Príncipe da Paz, que garante não só paz com Deus, mas também paz com o próximo. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? A salvação. No versículo 17, ele acabou de dizer que aquele que crê em Cristo, tudo novo se fez. É nova criatura. Versículo 18, ele diz: tudo isso provém de Deus, a nova vida vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, na cruz. E agora nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, diz o versículo 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse dizendo,
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Qual é o movimento desse texto? Por meio do sacrifício de Cristo, agora nós temos paz com Deus. Porque aquilo que nos tornava inimigos dele, o pecado, foi pago por Jesus Cristo. Paz com Deus. Mas não é somente isso. Essa luz que enche o nosso coração e muda, transforma o nosso relacionamento com Deus, também enche o nosso coração e transforma o nosso relacionamento com o próximo. A partir de agora eu já não vivo mais como se o próximo não existisse. A partir de agora eu entendo que eu sou instrumento de Deus, sou boca de Deus, para dizer ao mundo, reconciliem-se com Deus. Eu tenho paz com Deus e por meio agora dessa pregação, ajudo outros a chegar a Cristo para também ter paz com o meu irmão. Portanto, sabe qual que é o segredo para ter uma ceia de Natal em paz? Não é cada um fazer a sua parte. Não é cada um levar a sobremesa que disse que ia levar. Não é cada um levar um prato tipicamente natalino. O Natal em paz é sobre Jesus. Mais do que sentado à mesa, mas reinando em nossos corações. O reino dele será estabelecido não pela força dos nossos méritos, mas pela sua soberania. A luz foi prometida e ela chega até nós. Você deve responder a essa luz que te chama e te convida. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, o Natal não é apenas um evento no tempo, mas a manifestação da graça eterna de Deus que atravessa gerações e nos alcança. Toca a nossa escuridão hoje. É a luz prometida pelo Pai que entrou no mundo em Cristo e continua alcançando corações, dissipando sombras, trevas e libertando vidas. O verdadeiro Natal começa quando reconhecemos o quanto precisamos do Natal. O quanto precisamos do menino que nos foi dado. Do menino que nos nasceu. Você reconhece isso? Que você precisa do Natal? Não a festa, não a boia, não é a comida, mas o verdadeiro Natal. Fato é que a luz só é bela quem enxerga a profundidade da escuridão. Porque aí a gente reconhece o quão maravilhoso é a obra de Jesus em nós. É Natal, irmãos. Jesus nasceu. Alegre-se. Estamos salvos. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua graça, pelo seu amor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pela tua promessa de esperança, a tua promessa de alegria, a tua promessa de liberdade, a tua promessa de paz. Obrigado, Senhor, porque a tua luz ilumina o nosso entendimento, ela aquece os nossos corações para entendermos que tudo isso, todas essas promessas se cumprem plenamente em Cristo. Ó Deus, gera em nosso coração um desejo pelo Natal. Gera em nosso coração uma paixão pela obra do Senhor. Fé na obra do Senhor.
O Senhor decidiu vir a nós. O Senhor decidiu encarnar entre nós. Viveu entre nós. Se identificou com as nossas dores. Se identificou com as nossas lutas, com as nossas misérias. O Senhor se fez um como nós para que pudéssemos ser feitos como o Senhor. O Senhor é o primogênito de toda a criação. Obrigado por isso. Ó Deus, nós queremos nesse momento como igreja celebrar a ceia do Senhor. Queremos celebrar e sermos relembrados aqui, cumprindo a ordenança que o Senhor nos deixou. Queremos ter em nosso coração fortalecido a Tua mensagem. O Senhor morreu pelos nossos pecados. O Senhor pagou o preço pelos nossos pecados para que nada mais nos dominasse. Deus sonda o nosso coração e nos ajuda a sondar o nosso próprio coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há alguma área do nosso coração que a luz verdadeira do Natal não está entrando, não está chegando. Se há alguma área do nosso coração que estamos fechando. Pai, em nome de Jesus nós clamamos. Se há algo que precisamos nos arrepender, que o Teu Espírito Santo nos constranja e nos convença. Ó Deus, em nome de Jesus, possamos olhar para o passado e saber, o Senhor morreu por nós. E eu creio nisso. Que possamos olhar para frente e ter a esperança de que o Senhor voltará para nos buscar. E ter essa esperança com alegria. Celebrando a liberdade, celebrando a paz que o Senhor conquistou por nós. E conquistou para nós. Que a maior esperança no nosso coração seja o dia da Tua vinda. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar para o hoje, para o nosso dia hoje, e viver como quem foi alcançado pela luz do Natal. Não brilho passageiro, não flashes, mas a verdadeira luz do Natal. Tu, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Testifica isso em nossos corações, Senhor. Essa é a minha oração, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e encerraremos o nosso culto com isso. A ceia é para aqueles que creem no que a ceia significa. A ceia do Senhor é para aqueles que realmente acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados. A ceia do Senhor é para aqueles que se percebem diante de Deus pecadores e necessitados do sangue e do corpo de Jesus Cristo sendo oferecido por eles. Você precisa olhar para a sua história, para a sua jornada e ter convicção disso. Que Jesus morreu por você. Se isso é verdade na sua vida, participe da ceia. Mas não é só isso. A ceia do Senhor também é sobre aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Você vive a sua vida na realidade de que Cristo vai voltar? Você vive a sua vida crendo que Jesus vai voltar? Ou você vive os seus dias na rotina desse mundo, na agenda desse mundo, planejando, sonhando, plantando para colher e usufruir as coisas desse mundo? Pois a ceia do Senhor é para aqueles que possuem uma santa expectativa. Ele virá para me buscar. Mas a ceia do Senhor não é apenas para aqueles que olham para o passado e pensam, Jesus me salvou. A ceia do Senhor também não é somente para aqueles que olham para frente e pensam, Jesus vai voltar. A ceia do Senhor é para aqueles que vivem no esforço de honrar o Evangelho hoje.
Por isso que a ceia também é um chamado ao arrependimento. Em nome de Jesus, que a luz do Evangelho ilumine o seu entendimento e aqueça o seu coração verdadeiramente. Amém? Aqueles que vão participar da ceia, você pode vir aqui à frente, pegar seus elementos. Nós vamos encerrar o nosso culto celebrando a ceia juntos, cantando ao Senhor juntos. Gostaria que você viesse aqui à frente, pegasse a ceia, o kit. Embaixo tem o suco, em cima, na mesma embalagem, tem o pão. Se possível, você celebrasse a ceia com alguém. Você abraçasse alguém, de preferência alguém que não venha no mesmo carro que você para o culto. E nesse momento, enquanto cantamos, celebre a luz do Natal que alcançou os nossos corações, que transformou as nossas vidas. Gente que nem a gente, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Esse pode ser um momento de decisão para você também. A Escritura nos ensina que celebramos a ceia até que o Senhor venha, para testemunhar da sua morte, da sua salvação. Esse é um momento de desafio, é um momento de convite, da graça ao seu coração. Se você ainda não tomou a decisão por Cristo, esse é o momento. É o momento de você se colocar em pé diante de Deus e dizer: Senhor, aqui está meu coração. Eu quero o Senhor, me ajuda. Eu quero viver para Ti, me ajuda. Eu quero essa luz iluminando o meu coração. Eu quero essa luz ressignificando a minha vida. Eu quero experimentar essa esperança que existe em Ti. Eu quero experimentar a alegria que existe em Ti, a liberdade, a paz que existe em Ti. E é só o Senhor que pode dar isso. Ore a Deus. Você que já voltou para o seu lugar, cante junto. Ore com a pessoa que está ao seu lado. Vamos mais uma vez encher essa casa, esse lugar de oração, de louvor a Deus. Vamos cantar sobre a nossa esperança, a nossa confiança que está em Cristo. Amém? Tu és digno de louvor.